Bom dia, bom dia. Acabei de gravar um vídeo, minhas experiências com processo de libertação, 14º vídeo. Eu gravei esse vídeo por conta que um membro de quando a nossa igreja era aberta me ligou, mandou mensagem perguntando sobre vida sentimental, né? E eu lembrei de uma história que eu vivi alguns anos atrás. E como eu procurei o vídeo para mandar para essa pessoa e não achei, nesse momento eu não estou com muito tempo, eu resolvi gravar. É muito vídeo. Então minhas experiências com processo de libertação, 14º vídeo. Mas o vídeo que eu queria gravar hoje fala como o diabo trabalha. No caso, esse vídeo é o 11º vídeo, né? Tem cristão que não vê filme de terror, realmente. Quando você bota um filme de terror, né, as orações que é feita, você acaba atraindo. Mas tem diversas maneiras também de atrair demônios para sua casa. Quando uma pessoa entra na sua casa com demônios de acompanhamento, com espíritos que trazem depressão, síndrome de pânico, você não conhece. Muitas vezes a gente bota pessoas até da nossa família, que nem todo mundo da nossa família, mas está na igreja. Nem todo mundo que está na igreja está liberto. Tem muita gente com espírito da mulher encurvada. Você já viu na Bíblia o espírito da mulher encurvada? Pessoa 20 anos na igreja, 18 anos na igreja, 10 anos na igreja, né? Mas estava com demônio, entrava e saía encurvado, porque o demônio estava ali aprisionando a pessoa. Não houve uma libertação. Então não adianta eu ir para a igreja. Há uma grande diferença, repito de novo, entre escutar e ouvir. Escutar, entra aqui, como dizia minha mãe, sai por aqui. Eu ainda digo mais, entra aqui e cai aqui. Não chega nem sair por aqui, porque se sair por aqui ainda deixa algum resíduo, né, do que foi ouvido. Mas não, entra aqui e sai por aqui. Agora, ouvir é o que o Espírito Santo fala lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu respeito quem não vê, mas eu vejo, tá? E ainda digo mais, toda vez que eu vou ver um filme, seja romance, seja qualquer coisa, eu oro e peço a Deus para ver comigo. Então tem filmes que eu não consigo ver, né? Quando você chama Deus, ele não dá, não consigo ver. Às vezes quando eu vejo o filme já está na metade, rolou, não entendi nada e tem que ficar voltando. Aí eu já começo a ficar ligada, não, Deus não quer que eu veja esse vídeo. Aí eu já não vejo. Mas tem vídeos como o de ontem que Deus viu. E o filme, eu não vou citar o nome porque é impressionante esse negócio de direito demais, né? Eu não acompanho muito isso não, né? Eu quero pregar o evangelho, falar que Jesus é bom, que ele está voltando para pregar a sua igreja, mas é tanta cobrança e eu não sei se eu posso falar, né? Se eu posso, você me indica aí, porque realmente eu não sei. Mas eu vi um filme ontem e eu falei, amor, meu marido estava vindo, eu falei, traz pão, vamos tomar café, vou esperar você pra gente ver um vídeo juntinho, né? Namorar. E nós começamos a ver um filme ontem de terror. E, lógico, chamei Deus para ver o filme comigo. E ali Deus veio me falando. Primeira coisa que me chamou a atenção foi que se você esse filme é novo aí, tá? De repente você vai reconhecer pelos fatos, né? É incrível como é inspirado. Uma pessoa que não é cristão me inspirou. E Deus falando comigo. Primeiro, eu fiz uma visita alguns anos atrás, querido, em algumas casas, não foi só em uma, e eu vi o demônio como se fosse uma aranha. Ele é em forma de homem, né? Meio animal, meio homem, né? Todo encolhido, mas ele anda como se fosse uma aranha, a perna de trás encolhida, aí vem andando assim. Só que esse demônio eu via dentro das casas, nos cantos, escondidos. Então a pessoa está andando e não está vendo esse demônio dentro da sua casa, no seu quintal, escondido nos cantos. Então eu fiz algumas visitas e eu vi esse demônio. E adivinha, ontem no filme, lá estava, né? O autor conseguiu, olha como as coisas, isso é Deus querendo te mostrar como o diabo trabalha. Porque se você souber como o teu inimigo trabalha, você sabe exatamente o que fazer para se defender. Né? Se você souber o que teu inimigo está armando contra a tua vida, você sabe como se defender. Muitas vezes você está na rua, Deus fala, não entra nessa rua não, entra na outra. Por quê? Porque o ladrão está nessa rua. Aí tu ouve a voz de Deus falando, entra nessa rua aqui. Por quê? Porque o diabo está trabalhando na outra rua. Então você tem que saber sim como o diabo trabalha. E ali começou a me chamar a atenção, porque eu falei, pô, amor, é assim que eu vi, né? Muitas vezes o demônio desse jeito, andando desse jeito dentro das casas. E ali o que o Espírito Santo veio
me mostrando. Tinha uma pessoa que seria o crente, e ele não sabia nada de Bíblia, mas ele agia o tempo todo julgando os outros e falando palavras como se fosse da Bíblia. Ou seja, um cara que não conhecia a palavra, citando coisas que não estavam na palavra, e as outras que também não conheciam a palavra, aceitando como se estivesse na palavra. Deus está nos chamando para conhecer a palavra de Deus. O nome disso aqui é a palavra de Deus, querido. Deus está te chamando para ler Bíblia. Pregue o que está escrito. Diga amém para o que está escrito. Tem muita gente pregando engano. Igrejas estão se erguendo. Deus está falando contigo hoje para pregar o engano, a mentira. Tem pastores, tem missionários, tem obreiro. Não tem a ver com carteirinha, tem a ver com salvação, porque lá no céu não entra carteirinha. Lá no céu não entra eu porque sou pastor, porque sou missionário, ou porque sou obreiro, ou porque estou há 20 anos na casa do Senhor. Fora isso, a mulher encurvada, anos e anos, se eu não me engano, 18 anos, entrando pela casa do Senhor, e tinha um demônio aprisionando ela. Só quando ela teve um encontro com Jesus, ela foi liberta. O demônio teve que bater em retirada. Não é o tempo que você está na igreja, mas é o momento em que você tem um encontro com Deus. Deus está te chamando para comer a palavra. Então aquele homem que não conhecia a palavra ficava falando, inclusive citou nomes de deuses que não estão aqui, porque só existe um Deus. Aqui o próprio Deus fala. Olha o que Deus fala. Há outro Deus? Não há. Não há outro Deus que eu conheça. Ele se chama de ele mesmo, Deus, falando dele mesmo, ele fala, eu sou a rocha, e não há outra rocha que eu conheça. Tá? Lá no livro de Isaías, se você quiser procurar. Deus está te chamando para conhecer a palavra. E esse cara lá no filme, ele fala, né, como se fosse tal. E ali o demônio está indo, o demônio está ganhando força, e o demônio está matando. Aí tem uma hora que o capitão, ou seja, o líder. Quem é o líder da tua casa? Quem é o cabeça da tua casa? Quem é que está de frente para proteger a sua família, a sua casa? E ali está o capitão do navio, né, que seria, assumindo, né, porque o capitão mesmo, ele já está passando, quando a gente chegar lá em Londres, soltei um pouquinho do filme, chegar lá em Londres, você vai ser o capitão, eu vou cuidar do meu neto, soltei mais um pouquinho do filme, né? Então ali ele já está já como capitão, o outro capitão já se aposentando, está ali, mas ele está como capitão, e ele fala assim, não, vamos fazer umas orações e está tudo certo. Querido, não é assim não. Tem muita gente pedindo oração por momento. Uma vez um pastor me falou, a gente estava lá na Vila Aliança, e é muito comum, a gente vai evangelizar nas bocas de fumo, né? Não é que a gente tem pacto, como fala, com o tráfico. Gente, Jesus Cristo vai ir até os doentes. Jesus Cristo diz para ir pregar para os doentes, aqueles que se acham são, né? Então a gente prega na boca de fumo, a gente prega, a gente fala que Jesus é bom, a gente tem a maioria das igrejas, né, que tem um recursinho melhor, porque hoje está em moda, né, pregar que não é para dizimar, que não é para ofertar, tem um recursinho melhor, tem centros de recuperação onde os jovens ali que uma vez caíram, mas querem se libertar, são tratados, os pastores trazem, né, e cuidam daquilo ali com os seus poucos recursos para que a pessoa venha se libertar, né? Então tem todo um processo. E ali, quando eu estava voltando do evangelismo, levamos quentinha para os moradores, né? Que tinha uns barraquinhos na época ali embaixo, muito barraquinho de madeira, né? O pessoal são moradores de rua que fizeram barraquinhos de madeira e moravam embaixo do viaduto, gente, cada buraco você não tem noção. Então levamos quentinha, mas quando nós estávamos voltando, veio um rapaz lá radinho do tráfico, com o seu radinho na mão, e pediu oração. E eu fiz uma oração, Senhor, Deus abençoe, direciona os caminhos dele, Senhor, toma a mente dele, o coração, em que haja libertação, que haja cura, Senhor, abre uma porta de emprego, tira ele daqui, leva ele para tua casa, né? Aí o outro pastor que me ajudou de outra igreja, ele falou assim, eu sempre oro por eles. Eu falei, pastor, com todo respeito, nem sempre eu oro não. Quando eles vêm me perguntar para orar, eu falo que eu oro por quê? Porque às vezes eles pedem oração, querido, para ir matar alguém, para ir roubar,
Então, me brinda aí de oração. Para onde você vai com essa oração? Então, é isso que está acontecendo no filme. Vamos fazer uma oração, mas vamos continuar na nossa. Não sei nem a que Deus eu estou servindo. Deus que tu falar, porque tinha um cara lá que se dizia crente, estava pregando, falando um monte de coisa, como se tivesse aqui, não está escrito, nada estava escrito, os outros falando amém. Então, consegue entender, né? Deus está falando. Outra situação no filme é o demônio vem matando todo mundo e ali... E esse que se achava crente, ele vem na passagem de Jonas e ele pega o bote salva-vida e ele se joga no meio do mar e ele vai citando a Bíblia no livro de Jonas, né? A oração que Jonas faz quando ele é comido pelo peixe. E o demônio, ele vem voando e senta ali no barco. Gente, eu vi, você quer ver isso dentro da casa dos outros? Aquelas asas posando como se fosse um morcego gigante, em forma meio humana, todo distorcido. Eu vi isso dentro de casa de pessoas. Pelo menos não eram crentes, né? Pelo menos isso. Porque é muito triste você ir orar a casa de crente, pessoas que conhecem a palavra, conhecem Deus, mas não vivem a palavra, né? Aí tem que chamar o outro crente. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com carteirinha. Se eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, em espírito e em verdade, eu recebo autoridade contra o mundo espiritual. Não tem a ver com tempo de igreja, não tem a ver com... Tem todo um processo, né? Quanto mais eu fico com aquele negócio, não, isso aqui eu dou para Jesus, isso aqui eu não dou. Não, isso aqui eu acho certo, isso aqui eu não acho. Estou ouvindo a palavra, isso aqui eu vou praticar, isso aqui eu não vou praticar. Então, realmente tem esse processo de libertação. Mas quando você entra em espírito, em verdade, você se lança aos pés do Senhor como a mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar na bainha dele, podia dar um abraço em Jesus, mas a pessoa já vem achando, não, meu Deus, eu não sou merecedora. Eu estou toda contaminada, eu estou cheia de lepra. Que Jesus é esse que vai me aceitar como eu sou? Então a mulher pensa, não, eu vou tocar na orla. Assim eu não contamino Jesus, ninguém contamina Jesus não. Nós ficamos livres. E ela toca na orla e Jesus para no meio da multidão e fala, quem me tocou? Pô, Senhor, olha os discípulos, a multidão te aperta, e o Senhor está perguntando quem te tocou, estão te apertando aqui. Ele, não, olha Jesus falando, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim virtude. Deus hoje está chamando você para tocar em Jesus de maneira diferente. Não como todo mundo, porque ali a multidão era todo mundo apertando Jesus. Você tocar em Jesus de maneira diferente. Entendeu? A mulher nunca tinha tido um encontro com Jesus, mas ela tocou e na hora ela já recebeu virtude e, além de ser curada, ela recebeu a salvação. E ali aquele homem dentro do barco, aí vem aquele demônio, o demônio para. E ele está citando a Bíblia. E o demônio de deboche começa a citar a palavra de Deus. Gente, vamos botar uma coisa na cabeça. Se tem alguém que conhece isso aqui, de Gênesis e Apocalipse, e lá em João, capítulo 25, livro de João, capítulo 25, versículo, o último versículo da Bíblia, se não me engano, acho que também é 25, não sei, é o último versículo do livro de João, o último versículo do último capítulo do livro de João, se não me engano, está escrito que esse livro aqui não consegue conter. Se fosse escrever tudo o que Deus fez, todas as maravilhas de Deus, não haveria espaço na terra para colocar todos os livros com tudo que Deus fez. Então a Bíblia, ela é só uma palhinha de quem Deus é, para a gente ter um pouco de entendimento. E se tem alguém que conhece essa aqui tudo, e todos os livros que a terra não consegue conter, de tudo que Deus fez, é o diabo. O diabo conhece a palavra. Mas para a palavra surtir efeito na minha vida, eu tenho que viver a palavra. O diabo, querido, ele conhece a palavra, mas ele não vive a palavra. Então não adianta eu conhecer a palavra e não viver a palavra. O que faz o diabo bater em retirada é o meu testemunho, o meu esforço em viver a palavra. No fundo, a gente não consegue ser 100%, acaba virando um jugo pesado. Mas por que vira um jugo pesado? Porque eu estou tentando viver algo quando a minha carne está gritando por outra. Porque quando eu começo a aceitar a vontade de Deus como perfeita, boa e agradável, aquilo já não é tão pesado.
Não estou dizendo que seja fácil, de maneira nenhuma, mas já não é tão pesado. Aquilo ali já me alegra. Tipo assim, eu sou convidada para diversas festas. Há pouco tempo fui convidada para uma festa de família, não tem como não ir. E eu fui, né? Era um churrasco. Eu cheguei lá, cumprimentei todo mundo, né? A família toda lá, mas o povo da minha família que estava lá não é cristão. E começou a tocar uns funk, cara, que eu só escuto dentro da favela. E falando de sexo, né? E quando eu vi as crianças indo, abaixando, né? Rebolando, crianças de 9 anos, rebolando até o chão. Inclusive uma criança tinha síndrome de Down, né? Ou seja, uma criança que precisa ter uma referência mais de perto, vamos dizer assim. Acho que todas, né? Tô falando bobagem. Todas as crianças têm que ter uma referência mais de perto, de papai e mamãe, de o que é certo e o que é errado, né? Mas eu acho que eles são mais propensos a acreditar que tudo é certo, né? Eu acho que a maioria das crianças tem com o tempo elas começam a diferenciar, né? Tanto que quando Jesus fala que o reino de Deus ele é aberto para as crianças, ele está falando mais ou menos até os 12 anos, né? A criança não tem entendimento do certo e errado, mas depois começa a ter entendimento do que é certo e errado. Mas enfim, né? As crianças cantando aquela música falando de sexo, que é só botar a boca ali e fazer isso, gente. Enquanto eu estava bebendo meu refrigerante, todo mundo bebendo, e eu confesso que aquilo começou a me incomodar. E por quê? Logo gente, eu já vivi, eu não digo que eu vivia no meio dessas músicas, porque eu nunca gostei muito não. Confesso que eu nunca gostei não. Mas já ouvi muito, vamos botar assim para mim, né? Eu ouvi muita música do mundo, muita coisa, andei muito, eu era sambista, né? Sambava, né? Então por aí bebia muito, né? E eu ficava feliz desse ambiente, mas agora parece que me incomoda. Ou seja, já não é um jogo pesado. Quanto mais a presença de Deus entra, mais há uma libertação dentro de mim. E quanto mais há a libertação, mais eu estou vivendo a palavra. Quanto mais liberto eu fico, mais livre eu fico. E ali, volta para o filme, é claro, debochando daquele que se dizia crente, daquele que se dizia que conhecia a palavra, daquele que se dizia que era pregador do evangelho. O demônio debochando, citando a palavra, mata aquele homem ali, porque não havia autoridade. Além dele não conhecer a palavra, já era um erro fatídico. Mas lembrando que o diabo conhece a palavra, né? E só não vive. O demônio não teme quem conhece a palavra, porque ele conhece. O demônio teme quem vive a palavra de Deus. E no final do filme o demônio acaba matando quase todo mundo, né? E tem um que fala, termina com falando, eu vou destruir. O demônio ainda vem passar a unhazinha dele ali, com uma riscadinha de deboche no outro, que está falando que vai destruir. O demônio, ele não tem autoridade para te tocar. Se você estiver cheio da presença de Deus, você vai até sentir a opressão, porque a palavra, olha o que Jesus fala, o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ou seja, está olhando quem é, quem não é, e buscando quem ele vai devorar, que é isso que o filme fala, quem ele vai tragar, quem ele vai matar. Jesus Cristo falou, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e o diabo está ao nosso derredor buscando quem possa tragar, ou seja, matar, roubar e destruir. Ele está observando ao nosso derredor, mas nos tocar, querido, só se tiver um mistério de Deus aí, igual de Jó. Deus permite que Jó seja tocado pelo inimigo na sua área financeira, na sua família, mas Deus conhece o coração de Jó. Deus sabe que nem todo mundo, fica tranquilo, nem todo mundo tem estrutura para ser igual Jó. Essa prova de Jó não é todo mundo que vai passar por ela, porque Deus só dá aquilo que você suporta. E no final disso tudo, querido, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Tudo isso tem a ver com salvação. Muitas vezes a gente quer conhecer a palavra para pregar no altar. Não é do altar. Tem até que pregar o evangelho. Tem que pregar o evangelho nas ruas. Tem que pregar o evangelho nas bocas de fumo. Tem que pregar o evangelho na igreja. Tem que fazer o ídolo do Senhor. Nos asilos. Gente, como está precisando de pregador nos asilos, nos orfanatos? Como está precisando de um pregador dentro dos hospitais? Como está precisando? A palavra de Deus é para ser pregada. Mas antes de ser pregada, ela foi chamada para ser vivida.
Eu aprendo a palavra, eu vivo, depois eu prego. E aí o diabo, querido, ele tem que bater em retirada. É assim que o diabo trabalha. Beijo na alma.